Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar esse vídeo aqui falando de Flamengo e Bahia. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Goiás. Já o Bahia no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Santos. O Flamengo está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Bahia está na 17ª colocação, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Flamengo chega para essa partida 24 jogos sem saber qual é uma vitória. Já o Bahia chega para essa partida tentando quebrar um tabu. O Bahia não ganha do Flamengo no Maracanã desde 96. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Flamengo que precisa virar a chave no Campeonato Brasileiro após perder a final da Copa do Brasil para o São Paulo, contra um Bahia que está se adaptando ainda à filosofia de trabalho do Rogério Ceni. Eu vou numa vitória do Flamengo para esse jogo, eu vou de 3-1 Flamengo. Agora vamos falar de Fortaleza e Grêmio. O Fortaleza no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o São Paulo. Já o Grêmio no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Palmeiras. Os dois times tiveram meio de semana bastante diferentes. O Fortaleza teve empate contra o Corinthians pela Copa Sul-Americana. Já o Grêmio teve a semana inteira livre para trabalhar. O Fortaleza está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Grêmio está na 3ª colocação, tenta uma vitória para assumir ali a vice-liderança. O Fortaleza chega para essa partida 23 jogos sem saber qual é uma derrota. Já o Grêmio chega para essa partida tentando quebrar um tabu. O Grêmio não ganha do Fortaleza jogando no Castelão desde 97. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Grêmio fora de casa não ser um time que mostra o mesmo rendimento de quando joga diante do seu torcedor, eu acredito no Fortaleza favorito para esse jogo. Eu vou de 1-0 Fortaleza. Agora vamos falar de São Paulo e Corinthians. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Coritiba. Já o Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Botafogo. Os dois times tiveram um jogo nesse meio de semana. O São Paulo venceu o Coritiba pelo jogo atrasado da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians teve empate contra o Fortaleza na Copa Sul-Americana. O São Paulo está na 10ª colocação, já o Corinthians está na 11ª colocação. Esse jogo que é uma briga por posições. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. É verdade que o São Paulo chega para esse clássico num momento melhor do que o do Corinthians, mas pelo Corinthians precisar mostrar serviço na estreia do Mano Menezes antes da partida de volta na semifinal da Sul-Americana contra o Fortaleza, acredito num jogo acirrado, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Cuiabá e Fluminense. O Cuiabá no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Atlético Mineiro. Já o Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Cruzeiro. Os dois times tiveram meio de semana bastante diferentes. O Cuiabá teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Fluminense teve empate contra o Internacional pela ida da semifinal da Libertadores. O Cuiabá está na 12ª colocação, tenta uma vitória para subir posições no Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense está na 5ª colocação, tenta uma vitória para assumir ali a vice-liderança. O Cuiabá que chega para essa partida 6 jogos sem saber qual é uma vitória. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Fluminense ter chance ali de poupar alguns titulares visando a Libertadores no meio de semana, e pelo Cuiabá precisar desesperadamente voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, eu vou numa vitória do Cuiabá para esse jogo, eu vou de 1-0 Cuiabá. Agora vamos falar de Internacional e Atlético Mineiro. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Atlético Paranaense. Já o Atlético Mineiro venceu o Cuiabá, como já mencionado. Os dois times tiveram meio de semana bastante diferentes. O Internacional teve empate contra o Fluminense pela Libertadores. Já o Atlético Mineiro teve a semana inteira livre para trabalhar. O Internacional está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Já o Atlético Mineiro está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. O Atlético Mineiro que chega para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Atlético Mineiro que chega para essa partida no seu melhor momento do Campeonato Brasileiro, contra um Internacional que em meio às atenções da Libertadores precisa ter um sinal de alerta para o Campeonato Brasileiro. Vou no empate para esse jogo, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Santos e Vasco. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Bahia, como já mencionado. Já o Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o América Mineiro. O Santos está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Vasco está na 15ª colocação, tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Vasco chega para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma derrota, 23 vitórias consecutivas. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. É verdade que o Vasco chega para essa partida num momento um pouquinho melhor do que o do Santos, mas pelo Santos vir motivado pela vitória contra o Bahia na última rodada,
e pelo jogo ser na Vila Belmiro em confronto direto, é um jogo que o torcedor do Santos dá para olhar e dizer assim, dá para ganhar na Vila Belmiro. Eu vou de 2-1 pro Santos. Agora vamos falar de Cruzeiro e América Mineiro. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Fluminense, como já mencionado. Já o América Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Vasco, como já mencionado. O Cruzeiro está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o América Mineiro está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para iniciar uma recuperação no campeonato. O América Mineiro tenta conseguir sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, chega para essa partida 3 jogos sem saber como a vitória. Já o Cruzeiro chega para essa partida tentando quebrar um tabu. O Cruzeiro não ganha do América Mineiro jogando no Mineirão desde 2019. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Cruzeiro que não vem numa boa fase como mandante no Campeonato Brasileiro, pega o penúltimo colocado do campeonato e pior visitante. É um jogo que o Cruzeiro não pode sonhar em desperdiçar pontos se quiser subir no campeonato. Eu vou de 2-1 pro Cruzeiro. Agora vamos falar de Coritiba e Atlético Paranaense. O Coritiba no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de São Paulo, como já mencionado. Já o Atlético Paranaense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Internacional, como já mencionado. O Coritiba está na 20ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para iniciar uma recuperação. Já o Atlético Paranaense está na 6ª colocação, tenta uma vitória para subir posições. O Coritiba chega para essa partida vindo de 8 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Paranaense chega para essa partida vindo de 10 rodadas sem saber como a derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Atlético Paranaense que chega para esse clássico num momento infinitamente superior ao do Coritiba, deixa de afundar ainda mais o seu maior rival, contra um Coritiba que vem de 8 derrotas consecutivas e que precisa dar uma resposta ali ao seu torcedor no clássico. Vou no empate para esse jogo, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Bragantino e Palmeiras. O Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o América Mineiro. Já o Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Grêmio, como já mencionado. Os dois times tiveram meio de semana bastante diferentes. O Bragantino teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Palmeiras teve empate contra o Boca Juniors pela ideia da semifinal da Libertadores. O Bragantino está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para assumir ali a vice-liderança. Já o Palmeiras está na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Botafogo, que é o líder do campeonato. O Bragantino chega para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Bragantino vencendo uma pedra no sapato do Palmeiras nos últimos confrontos, e pelo Palmeiras ter chance ali de preservar alguns titulares visando a Libertadores no meio de semana, eu vou numa vitória do Bragantino para esse jogo, eu vou de 2-1 Bragantino. Agora vamos falar de Botafogo e Goiás. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Corinthians, como já mencionado. Já o Goiás no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Flamengo, como já mencionado. O Botafogo está na 1ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para voltar a aumentar sua vantagem na liderança. Já o Goiás está na 16ª colocação, tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Botafogo chega para essa partida vindo de 4 derrotas consecutivas. Já o Goiás chega para essa partida 5 rodadas sem saber como a vitória. O Botafogo tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Botafogo não vence o Goiás jogando na sua casa desde 2019. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Botafogo chega para essa partida no seu pior momento no Campeonato Brasileiro, joga em casa, pega um time perto da zona de rebaixamento. É um jogo que o Botafogo não pode nem pensar assim em perder ou empatar. Para o Botafogo é ganhar ou ganhar nesse jogo. Eu vou de 2-1 para o Botafogo. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixem meus palpites, espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!